Capsaicina, capsiate. A capsaicina pertence ao grupo dos capsaicinoides. É a principal substância desse grupo, responsável pela sensação de ardência que se sente ao ingerir a pimenta vermelha. Para avaliação do grau de ardência de uma pimenta, criou-se a escala de Scoville. Logo, é uma boa forma de descobrir o grau de ardência de uma pimenta sem ter que degustá-la. O capsiate, por sua vez, é uma substância que exerce os mesmos efeitos biológicos da capsaicina, mas que deriva de um grupo que não apresenta dor, chamado de capsinoides. A capsaicina tem absorção passiva, ou seja, sem gasto de energia e sem a necessidade de um transportador, tanto no estômago como no intestino delgado, em um processo que dura em média 1 hora. Em outras palavras, ela é absorvida livremente. Mecanismo de ação: a capsaicina age no sistema nervoso central, estimulando neurônios a secretarem noradrenalina, em um grau muito menor a adrenalina, ou seja, estimulando o sistema nervoso simpático. Isso acontece após a capsaicina. Ao citar capsaicina, refiro-me também ao capsiate. Se ligar ao receptor chamado receptor vaniloide de potencial transitório, TRPV1, o qual, a partir dessa ligação, desencadeia a liberação de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. A noradrenalina e a adrenalina, ao se ligarem ao receptor beta-adrenérgico no tecido adiposo, estimulam a quebra de gordura, lipólise, como discutimos no início do capítulo. Logo, ao estimular a secreção de catecolaminas, a capsaicina estimula a lipólise. Além disso, o aumento da secreção de catecolaminas estimula a termogênese pela regulação positiva das uncoupling proteins, UCPs 1 e 2, em português, proteína desacopladora, que são moléculas que são diretamente relacionadas à perda de energia na forma de calor, dessa forma estimulando o gasto energético. Postula-se também que a capsaicina module negativamente genes relacionados à lipogênese, síntese de gordura, e positivamente a adiponectina, hormônio relacionado à melhora da sensibilidade à insulina, propriedades anti-inflamatórias, anti-aterogênicas, cardioprotetoras e de regulação do metabolismo energético, e regulação do acúmulo do tecido adiposo. O aumento da secreção de catecolaminas e estimulação beta-adrenérgica é, no entanto, o principal mecanismo ligado ao emagrecimento induzido pela capsaicina. Existem alterações quanto à magnitude da resposta da capsaicina em diferentes populações. Populações orientais apresentam maior tolerância em relação aos ocidentais, no tocante ao consumo da pimenta vermelha e capsaicina. Isso está diretamente relacionado aos padrões alimentares, já que há maior consumo de pimenta no Oriente do que no Ocidente. Além disso, variações genéticas, chamadas de polimorfismos, também explicam maior ou menor efeito em diferentes populações. Os efeitos, portanto, estão associados a diferenças genéticas e padrão de consumo de diferentes populações. É importante ressaltar que alguns autores consideram que os efeitos com relação à suplementação parecem ser crônicos e não agudos, ou seja, a suplementação deve se dar ao longo de semanas, para, a partir do acúmulo no organismo, apresentar efeito no metabolismo lipídico e energético. Outros autores demonstraram que o consumo de 150 mg de capsaicina 1 hora antes do exercício de baixa intensidade já foi capaz de aumentar significativamente a queima de gordura. Doses e efeitos adversos. Estudos mostram segurança quanto à ingestão de capsaicina a longo prazo. A ingestão oral de capsaicina por meio da pimenta vermelha ou dela diluída em outros alimentos promoveu bons efeitos na saciedade e na termogênese. No que se refere à saciedade, acredita-se que tal efeito seja mediado pela sensação de dor, estresse e queimação gastrointestinais que a capsaicina provoca.
Nesse caso, não se pode afirmar o mesmo em relação à ingestão energética e saciedade dos capsinoides, capsiate, que apesar de seus efeitos biológicos semelhantes, não apresentam pungência, ardência. Estudos mostraram que 10 gramas de pimenta vermelha, 30 miligramas em média de capsaicina, contém quantidade suficiente para provocar aumento do gasto energético, estimulação do sistema nervoso central, promovendo liberação de catecolaminas e, portanto, promover seus efeitos e auxiliar no emagrecimento. As doses, no entanto, costumam variar de 3 a 10 miligramas por dia e ser divididas ao longo do dia. Seus efeitos adversos são irritação e sensação de queimação gastrointestinal, especialmente em indivíduos obesos. Nota: um excelente suplemento para o auxílio no processo de emagrecimento, sobretudo para as pessoas sensíveis à cafeína,